Talvez você ache que isso não te afeta, mas as consequências dessa movimentação vão bater na sua porta. Preste muita atenção agora. Se você pular essa parte, vai perder o contexto principal e não vai entender a gravidade da minha pergunta final. Eles querem esconder, nós mostramos. Mas precisamos de você. Fortaleça a trincheira da direita se inscrevendo no canal. Briga no STF. O ministro Fachin, ele quer um código de conduta para o STF, mas Toffoli e outros ministros ficaram irritadinhos. Chega de viagem de jatinho suspeita, chega de ministro falando na imprensa pelos cotovelos, chega de abuso, chega de descompostura. Vai me contando aí nos comentários quem que você acha que ficou irritadinho, hein? Mas então, o que prevê esse código? Vai dar certo? O caso do Toffoli viajando de jatinho com o advogado do Banco Master foi tão escandaloso que o Fachin tirou da gaveta algo que ele queria fazer faz tempo, um código de conduta para ministros do Supremo. Nesse nosso segundo encontro com Justiça do dia, o primeiro foi sobre a defesa do Felipe Martins, que está sendo julgado hoje, agora, mas nesse encontro eu vou te explicar tudo sobre essa história de código de conduta em 3 pontos. Primeiro, eu vou te explicar a história desse código do Fachin para você entender de onde está vindo isso e mais, o que ele prevê, hein? Segundo, eu vou contar para você que teve ministro já irritadinho. Será que vai ser aprovado dessa forma pelos ministros do Supremo? Terceiro, vai resolver a situação? Esse código vai resolver os abusos, os escândalos? Vai controlar os ministros? No final, de presente, eu vou te contar como um escândalo de ministros dos Estados Unidos pode ajudar a entender também essa situação. E vamos agora direto ao primeiro ponto. De onde que saiu essa história aí de código de conduta, Deltan? Então, o Fachin ele já tinha falado no ano passado que ele queria um código de conduta. Ele falou que o STF estava fora de compostura. E essa matéria aí que você vê é de 2024. Mas ela se aplica para o momento atual, né, gente? Em que o Toffoli decretou uma caixa preta no Banco Master. Isso gerou um debate sobre os limites da atuação dos ministros do STF fora dos autos. Mas esse debate ele tinha morrido ali. Agora, com essa viagem aí escandalosa do Toffoli, junto com o advogado do investigado do Banco Master no STF, logo antes do Toffoli dar uma decisão incomum que favoreceu esse investigado, aí o debate voltou com toda a força. Toffoli, sem querer, deu uma oportunidade de ouro para o Fachin tentar aprovar esse código de conduta. Mas o que é isso, hein? O que é esse código? O Fachin se inspirou num código de conduta da Suprema Corte da Alemanha, que você vê aí na tela, que prevê uma série de proibições para os ministros daquela Corte Europeia. O Fachin ele quer fazer alguma coisa parecida, e entre essas regras aí estão restrições para essas palestras aí que alguns ministros do STF gostam de ir, financiadas por sabe-se quem, quarentena também de 1 ano para ministros aposentados, divulgação da verba recebida por ministros em eventos, moderação ao criticar visões jurídicas opostas, um autocontrole aí do Supremo na imprensa, ou seja, tem muita coisa boa aí que é descumprida todos os dias pelos ministros, embora o código não vá tratar dos abusos do Moraes que já são proibidos pela lei e acontecem dentro dos autos. Esse código é mais para a postura do ministro fora dos autos. O código regula brechas que não estão na lei, como as palestras e as viagens. E o que nós vemos, para nossa indignação, é uma descompostura completa. E os ministros não só fazem seus abusos, mas também praticam imoralidades como essa de Toffoli fora dos autos. Agora vamos para o nosso segundo ponto. Vendo todas essas restrições, será que o Fachin ele consegue aprovar isso? Enquanto eu explico isso para você, como alguns ministros ficaram irritadinhos, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para a voz da nossa indignação contra a descompostura do STF chegar mais longe. E bora lá! O Fachin ele consegue aprovar isso? Bom, gente, o presidente do STF está encontrando muita resistência interna para a surpresa de absolutamente ninguém. O Igor Gadelha, lá do portal Metrópolis, ele traz uma informação aqui mais apurada, olha aí. A coluna apurou que a iniciativa de Fachin irritou alguns dos outros ministros do Supremo, sobretudo a ala mais garantista, que costuma organizar ou participar de eventos externos. Qual que seria essa ala garantista, hein? Bem, uma coisa é certa, um nome é certo, o paladino da democracia, o xerife do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, ele já disse que ele é contra. Veja aí o que ele disse sobre o Código de Conduta,
Não há a mínima necessidade. Tá tudo normal aqui na Brasilândia, na Supremalândia, né? É claro, gente, seres supremos eles não erram. Eles estão acima dessa história aí de código de conduta. Certamente, o Gilmar também é contra. Afinal de contas, ele era da ala garantista. Opa, garantista para os corruptos, né? Punitivista para a direita. Mas vamos seguir porque outro ministro disse que é contra. E adivinha quem foi? O próprio Dias Toffoli. Mas a reclamação dele ficou nos bastidores e foi aí uma intriga, uma briga que surgiu nos bastidores. Olha aqui essa reportagem aqui da Folha de São Paulo. Aí, ó. Toffoli se queixa de Fachin por defender código de conduta do STF em meio a críticas por carona em jato. Gente, imagina a fofocarada e as reclamações lá nos bastidores do STF, hein? Você consegue imaginar que queria ser uma mosquinha para estar lá ouvindo, vendo tudo isso, porque a régua sobre uma linha torta escancara a tortuosidade da linha. O Fachin foi e meteu logo uma régua em cima da conduta do Toffoli. E aí, o Toffoli está passando mais vergonha ainda. Aí ele deve ter virado para Fachin e deve ter dito: você é meu amigo ou você é meu inimigo, hein? Certo, o Fachin. Mas isso tudo mostra que vai ser difícil aprovar esse código. De toda forma, a discussão dele por si só já é importante. E agora vamos para a questão principal. Se esse código de conduta sair dos planos, virar realidade, ele vai mudar alguma coisa? Ele vai conseguir controlar os ministros do Supremo? Gente, a resposta é muito simples e para não enganar ninguém, desculpem aqui a minha sinceridade, a resposta é não. Anderton, você é contra o código de conduta para ministros? Negativo, eu sou a favor, mas a questão é muito simples. O que acontece com o ministro que descumpre esse código, hein? A resposta, pelo que a imprensa está dizendo, é nada. Ó, se você viola o Código Penal, se você rouba alguém, você vai para a cadeia. A não ser, é claro, que você seja da turma do Lula, né? Mas agora o que acontece com os ministros que violam esse código de conduta? Sem punição, ele é uma arma sem munição, é um tubarão sem dente, é um cachorro que não morde. E mais um questionamento. Existem hoje leis como a lei da magistratura, a Constituição, tem até a lei do impeachment que o Gilmar detonou, mas a gente vê os ministros descumprindo tudo isso com frequência e não acontece nada. Tem alguma chance de uma punição desse código de conduta, se existir, sair do papel? Na verdade, gente, se fosse para valer, bastava que esse código tivesse um artigo, um só, que dissesse o seguinte: agora os ministros do STF vão cumprir a lei. Ou então, o Gilmar tem que cumprir a Constituição. Pronto, resolvido! E agora aqui o meu presente que eu prometi para vocês, ó. Nos Estados Unidos, os Justices Clarence Thomas e o Samuel Alito estiveram envolvidos em escândalos de falta de ética por pagamentos recebidos indiretamente por doadores que tinham um interesse em casos julgados na corte. A partir daí, surgiu em 13 de novembro de 2023 um código de ética também lá da Suprema Corte dos Estados Unidos. Só que a crítica a esse código é justamente a da falta de um órgão de fiscalização e a falta de previsão de punições. Sabe o que aconteceu com eles que descumpriram o código, depois que teve falta de punição, falta de previsão? Sabe o que aconteceu com os ministros que vieram a violar o código no futuro? Porque o Clarence Thomas e o Samuel Alito violaram antes o código, né? Mas depois do código, sabe o que aconteceu com os ministros depois? Nada! Punição nenhuma para ninguém. Mas e você, hein? O que você acha? Você acha que o Fachin ele vai conseguir aprovar esse código por aqui no Brasil? E você acha que ele vai ser útil? Conta aí pra mim o que você acha, a sua opinião nos comentários. Agora responda aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vou ler e responder a todos. Até a próxima!